Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a presença de vocês, né? Nessa tarde de sábado. Então é sempre um esforço, né? Que é importante para atingir o objetivo que é a aprovação, não é mesmo? Bem, algumas semanas atrás, né, num sábado desses da vida, eu vim aqui e fiz uma aula, né, também sobre geografia do Rio de Janeiro. Mas nesse caso eu fiz uma aula um pouco mais tranquila, né? Acabei usando mais o quadro, nem cheguei a usar assim os slides. E tentei trabalhar de uma forma geral as principais discussões que tomam, né, o estado do Rio de Janeiro hoje. A gente falou sobre temas como desconcentração industrial, comentamos, por exemplo, o clima do Rio de Janeiro, a hidrografia também do nosso estado, né? Dando destaque, por exemplo, para as serras onde nascem as principais fontes de água doce, enfim, né? Foram assuntos que a gente foi trabalhando de uma forma mais tranquila. Hoje eu elaborei aqui um slide. Dentro desses slides a gente vai desmembrar as regiões do estado do Rio de Janeiro. A minha ideia é concentrar esse desmembramento na região metropolitana, é claro, porque sem dúvida alguma é a região de maior destaque socioeconômico hoje dentro do nosso estado, não é mesmo? E depois, mais para a reta final da aula, eu trouxe 7 exercícios aqui nos slides e também mais alguns exercícios para botar aqui no quadro, todos eles de acordo com as necessidades, nesse caso da turma de cartas, tá bom? Então, dita essa leve introdução, só para meio que ajudar a entender qual é a proposta da aula de hoje, tá? Então, agora, avançando aqui, ok? A gente está com um pequeno delay, né? Está travando um pouquinho, é normal. Mas, se vocês tiverem até com alguma dificuldade para ler, tá, pessoal? Vocês podem me avisar, tá? Às vezes a resolução não tá boa para fazer a leitura, ok? Mas, até que pelo menos aqui pela câmera, pelo que eu tô vendo, até que tá tranquilo de ler sim. Pois bem, o estado do Rio de Janeiro, ele está dividido em 8 regiões de governo, né? E essa divisão, pessoal, ela não vem à toa, ela não vem, a população decidiu dividir e assim ficou dividido. É óbvio que não é mesmo? A gente tem literalmente essa divisão apoiada na Lei 1227 de 1987, que aprovou o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social que foi aplicado nos anos posteriores, não é mesmo? Desde então, foram feitas algumas alterações, tanto na denominação, né, tanto no nome dessas áreas, né, na nomenclatura, como a gente gosta de chamar, e também, é claro, na composição dessas regiões como um todo, né? Eu, inclusive, quando fui pesquisar as questões, né, para trazer aqui para os slides, ficava visível como que pelo menos uma ou duas questões de todas as provas que eu procurei cobravam temas inerentes a essa região. Dava, por exemplo, 3 textos. Qual desse texto fala da região metropolitana? Qual desse texto que fala da Costa Verde? Qual desses textos que fala sobre o norte fluminense? Então, a minha principal preocupação, né, era justamente esse tipo de situação. Você se deparar com um texto e confundir as áreas. Confundir o noroeste com o norte. Confundir a Baixada Litorânea com a Baixada Fluminense. Porque as pessoas erram, pessoal, de verdade. Principalmente quando vê a palavra Baixada, não é mesmo? Nós que vivemos na Baixada, não na Baixada Litorânea, mas na Baixada Fluminense, muitas vezes a pessoa lendo a prova rápida, no desespero, né? Quero fazer o máximo de questões possíveis. Acha que Baixada Litorânea é a Baixada Fluminense. Mas a gente vai descobrir qual é a realidade e qual é um pouquinho, né, do aspecto histórico que vai ter grande influência na formação de cada uma dessas 8 regiões, ok? E aqui é o primeiro mapa. Essa é uma aula que eu nem trouxe muitos mapas não, até para não ficar muito pesado, né, na hora da interpretação. É da gente lembrar, obviamente, a localização do estado do Rio de Janeiro no mapa aqui na região sudeste do Brasil, né? Fazendo divisa, é claro, com
outros estados da região sudeste, como São Paulo, Espírito Santo, não é mesmo? E, é claro, banhado pelo Oceano Atlântico ao leste, tá? Antes mesmo de eu me aprofundar nos estudos dessas regiões, existem algumas informações que elas são bem básicas. Existem algumas informações que nós, que moramos no estado do Rio de Janeiro, e temos que saber, não é mesmo? Por exemplo, isso é um fato. Quanto mais próximo do litoral do estado do Rio de Janeiro você se encontra, maior tende a ser o quê? A qualidade de vida. É óbvio. Se você for, por exemplo, para as áreas, né, da zona sul do Rio de Janeiro, aquele famoso cartão postal das novelas, Leblon, Recreio, Barra, Copacabana, Voador, enfim, né? Se você for para essas áreas mesmo do litoral, você vai perceber uma concentração de renda, né? Principalmente no Leblon. O Leblon hoje é, sem dúvida alguma, o grande ponto da elite do estado do Rio de Janeiro. 1 metro quadrado hoje no Leblon vale muito mais que 25 mil reais. 1 metro quadrado. Sim, dentro do Rio de Janeiro. Eu não estou falando da nobreza de São Paulo, que é a maior capital do Brasil. Eu não estou falando de outras áreas nobres do mundo. Eu estou falando do Rio de Janeiro. O Leblon tem espaços cujo metro quadrado hoje já supera, rindo, os 30 mil reais. Então, quanto mais ao litoral a gente vai, quanto mais a leste, ok? Lembrando, ok? Leste, ok? Oeste, norte e sul, né? Muitas pessoas às vezes têm dificuldade com a Rosa dos Ventos, pessoal. É um tipo de dificuldade tranquila e fácil de se resolver, tá? Eu até faço aqui, ó, rapidamente o desenho para que não fique nenhum tipo de dúvida, tá? Aqui nós temos o norte, aqui nós temos o sul. Não podemos ignorar os outros pontos, correto? Que são o leste, também chamado de Oriente, ou East em inglês, e a Oeste, que em inglês a gente chama de West, com a letra W. Essa é basicamente a nossa Rosa dos Ventos, tá? Também não podemos esquecer os outros pontos, né? Como Nordeste, como Sudeste, como Sudoeste e também o Noroeste. Tá? Então, quando eu falo que a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro está conurbada, significa que ela sofre um processo de conurbação. O que é esse processo, gente? Vamos lá? Quando a gente observa aqui esses municípios, ó, vamos lá, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo. Existe alguma grande distância entre esses municípios? Não. Existe alguma coisa que separe esses municípios? Um rio, uma montanha, um planalto? Existe alguma coisa que separe Duque de Caxias, por exemplo, de São João de Meriti? Não. O que separa Duque de Caxias de São João? Uma placa. Você está saindo de Duque de Caxias, bem-vindo a São João. Mas não existe uma grande diferença ali na fronteira entre os dois. Não tem uma montanha que separe esses distritos. Não tem um rio que separe esses municípios. Não tem nada. Esses municípios, eles estão o quê? Conurbados. Significa que a cidade de Duque de Caxias e a cidade de São João não conseguem mais crescer para os lados. Essas cidades já chegaram aos seus limites. São João cresceu um pouquinho para leste, invade Duque de Caxias. Se Duque de Caxias crescer um pouquinho para oeste, invade São João. Então essas duas cidades, elas estão conurbadas. Elas estão grudadas
todas, fisicamente falando. E o mesmo vale para outros municípios. O próprio exemplo que eu gosto de dar é Duque de Caxias e Belford Roxo também. Não existe nada que separe esses dois municípios. Não tem um planalto, não tem uma montanha, não tem um rio, um córrego, uma lagoa, nada. O que separa Duque de Caxias de Belford Roxo é uma placa, brother. E se você tirar essa placa, na real, praticamente ninguém vai saber aonde que termina Caxias e onde começa Belford Roxo. Esses municípios, eles estão conurbados. Então, o que significa esse conceito, pessoal? É como se as manchas físicas das cidades estivessem conectadas. Esse fenômeno só acontece no Brasil? Só acontece no Rio de Janeiro? Não. A conurbação é presente em quase que todas as regiões metropolitanas do mundo, tá? Se você for visitar as regiões metropolitanas dos Estados Unidos, de algumas áreas da Europa, você também vai se deparar com o fenômeno de conurbação, tá bom? Então não é só no Rio de Janeiro, não. A região metropolitana de São Paulo é marcada por esse processo. A região metropolitana até mesmo dos Estados Unidos, ali em Nova York, Boston e Washington, são municípios muito interligados fisicamente, né? Mas aqui na região do Rio de Janeiro, isso é muito visível, porque às vezes as cidades parecem iguais. Quando eu vou para Belford Roxo, se não fosse o GPS, cara, é praticamente impossível você saber aonde termina um município e começa outro. Isso é um absurdo do ponto de vista do planejamento urbano. Mostra como que tem pouco planejamento nessas áreas. E que você teve o quê? Um crescimento muitas vezes orgânico. Ah, chegou um monte de gente para morar aqui, eu não estou nem aí porque que elas vão fazer da vida delas, elas que construam a casa delas aonde elas conseguirem, e se der certo, deu. Não tem aquele planejamento prévio, tem não sei quantas pessoas precisando de casa. Aquela área ali está mais abandonada, fica perto de um rio que tem água doce. Então por que eu não vou levar essas pessoas para essa área que é melhor para elas? Não, eu deixo ao Deus dará. Se essas pessoas conseguirem um lugar legal para viver, show. Se não, dane-se, não me interessa muito. A falta desse planejamento é muito triste e mostra por que a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro sofre com os problemas que nós sabemos que existem. O problema de enchente quando chove. Às vezes, aqui em Duque de Caxias, repito, Duque de Caxias está a 20 quilômetros do centro dessa região. Chove 10 minutos e alaga. Por quê? Porque não tem planejamento para receber essa cidade, para receber essa população. Porque não tem infraestrutura básica para isso. Então, o primeiro spoiler da aula de hoje foi referente ao conceito de conurbação. Este que é um conceito marcante nas regiões metropolitanas do mundo, tá? Não só do Rio de Janeiro, é claro. Mas, voltando para o nosso raciocínio, tá? Como eu falei para vocês, a minha ideia na aula de hoje é falar um pouquinho mais as características dessas regiões, tá? Então eu separei os próximos slides a partir da região a qual eu estou comentando, ok? E é óbvio, né, gente? A primeira é, sem dúvida alguma, a região metropolitana, ok? Então, vamos anotar as principais características da região metropolitana do Rio de Janeiro. A região metropolitana, ela concentra. Acho que concentração talvez seja a palavra mais coerente para falar da região metropolitana.
Porque a gente está falando de uma grande quantidade de municípios que têm realidades totalmente diferentes. O Rio de Janeiro, que é a capital do nosso estado, tem uma realidade muito diferente da realidade de Duque de Caxias, que é um município que está próximo, não está muito longe não. E esses dois municípios têm realidades totalmente diferentes, por exemplo, de Itaboraí, que também está dentro do contexto dessa região. Então é importante, tá, que a gente se lembre que essa é uma área de concentração, ok? E é óbvio que nas áreas mais ricas, essa concentração vai ser muito mais brutal. E a gente está falando de uma concentração de dinheiro, de infraestrutura e também de força de trabalho. E quando eu falo isso, eu me lembro do segundo conceito que a gente vai estudar na aula de hoje. Vamos lá? Que é o conceito de migração. Pendular. A migração pendular, pessoal, ela também é chamada de o deslocamento do cotidiano. O que significa isso? Vamos lá? Se a gente acordar de manhã, na segunda-feira, e for até a estação de trem de Duque de Caxias, o que a gente vai perceber? De manhãzinha, a partir das 6 e pouca da manhã, 5 e pouca da manhã, na verdade, né? Até umas 9, 10 da manhã, a gente vai ver um grande fluxo de pessoas saindo da periferia e indo em direção ao centro, ok? Ah, professor, mas eu não sei o que significam essas palavras. Vamos lá? Periferia, gente, mais um conceito, tá? Periferia, ok? É um lugar distante do centro. Para nós do Brasil, a periferia é um espaço de pobreza. Nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos, né? Quanto mais perto do centro eu estou, melhor as condições. E quanto mais periférico é um lugar, pior são as suas condições. Mas isso não é regra não, tá, pessoal? Muitas periferias conseguem ter uma qualidade de vida razoável em áreas do mundo. Um exemplo que eu gosto de dar é aquela série que passa na SBT desde que eu era criança, Eu, a Patroa e as Crianças. Já ouviram falar dessa série? Esse é um seriado que passa na TV já há um tempo, que mostra uma família que vive numa periferia dos Estados Unidos. Não é uma família rica que mora em Nova York, mas ainda assim, quando a gente observa as cenas dessa série, nós percebemos que não se trata de uma família pobre. Infelizmente, no caso do Rio de Janeiro, as periferias são espaços marcados pela pobreza, tá? Mas não significa que esse conceito seja sinônimo de pobreza, não, tá? Periferia é uma área distante do centro. Em países de boa qualidade de vida, a periferia é um lugar que tem sim uma qualidade de vida razoável. E em países subdesenvolvidos, países que ainda estão se desenvolvendo, as periferias tendem a ser lugares de contenção territorial. Ou seja, é o lugar em que o pobre vai ficar lá se ele não quiser arrumar caô com o rico. Então, essa é uma ideia muito grande na periferia do nosso estado, né? A ideia, por exemplo, a gente tem que criar alguma coisa para levar a ideia do lazer para a periferia. Por quê? Porque a gente quer também que diminua a quantidade de pobre vindo para a praia na Zona Sul. Isso é, e acontece, pessoal. Isso é planejamento urbano do Rio de Janeiro, muitas vezes. A ideia de cortar a linha de ônibus que leva pessoas para a praia, para dificultar a acessibilidade.
Então, muitas vezes a periferia é um lugar de contenção territorial. Ali é o lugar do pobre. E quando que o pobre é bem-vindo ao centro? Quando que o pobre ele pode entrar no centro sem sofrer represálias, em aspas, né? Quando ele faz a sua migração pendular. A migração pendular, gente, é um deslocamento do cotidiano. É quando você sai da sua casa para o trabalho, da sua casa para o curso. Por exemplo, eu tenho a minha migração pendular para vir para cá. A minha migração pendular é a minha saída da minha casa no centro de Caxias, esperar o ônibus um tempinho para pegar o Washington Luiz inteiro e descer aqui em Santa Cruz da Serra. E por que pendular? Porque o pêndulo do relógio ele vai e volta. Assim como eu vim para cá para o super concurso da aula agora, eu pretendo voltar para minha casa assim que essa aula acabar. Todos os dias de manhã, os senhores, se forem a linha do trem, os senhores vão ver isso. Uma grande quantidade de gente pobre indo para o centro trabalhar. E quando dá umas 17, 18 horas, essas pessoas estão retornando. Elas fazem a sua migração pendular. Vão e voltam, produzindo a riqueza, que é, sem dúvida alguma, uma realidade dessa região metropolitana. Aquele engarrafamento na Avenida Brasil, aquele engarrafamento na linha vermelha, aquele engarrafamento, às vezes, na linha amarela. Isso reflete esses deslocamentos pendulares. Então, esse conceito de migração pendular, ele também é muito presente no nosso estado, tá, rapaziada? E eu não sei os senhores, né? Mas eu acredito que aqui nós temos 3 pessoas nessa sala de aula. Pelo menos um de nós já foi ao centro tentar um trabalho lá, ou de fato trabalhou lá. Então, esse deslocamento, ele é muito presente na nossa realidade. A ideia do você é pobre, quer arrumar um emprego maneiro e tem que se deslocar até o centro. Ah, mas vai perder 2 horas no ônibus? Vai perder 2 horas no ônibus, infelizmente, né? E outro ponto, só para encerrar aqui essa questão da migração pendular, tá? O trem é o melhor exemplo para isso disparado. Por quê? Tem aqueles horários que você sabe que não dá para pegar o trem, brother. 8 da manhã, 7 da manhã, 6 da manhã, 6 da noite, 5 da tarde. São aqueles horários em que o trem ele está o quê? Lotado de trabalhador, indo de manhã ou voltando no fim da tarde da sua migração pendular. Ok? Então, gente, essa região metropolitana, ela é marcada porque tem a maior parte das indústrias do estado, formando um parque industrial bem diversificado, ok? E é claro, né? Essa região também reúne serviços especializados nos setores financeiro, comercial, de transporte, educacional, de saúde, né? E a ideia é o quê? É que você tenha a presença das instituições públicas nessa região metropolitana. Então, às vezes, você tem aquela área que nem tem asfalto, mas você já vê uma escolinha mais precária do estado, aquela escolinha, às vezes, estadual, municipal, naquelas áreas bem distantes. E, apesar de concentrar mais de 70% da população do estado, a região metropolitana é o quê? É um espaço de pressão social. Porque o crescimento econômico, ele não anda junto com a qualidade de vida. Você estar numa cidade, num estado, num país rico, não significa que esse país tem alta qualidade de vida, pessoal. Por quê? Porque não adianta nada você ter muita riqueza se essa riqueza está na mão de 1 ou 2 pessoas. Não adianta. E isso é real na região metropolitana. É a área mais rica do nosso estado, de longe. Mas, mais de 20 municípios. Quantos deles a gente pode dizer que tem uma qualidade de vida espetacular? Praticamente nenhum. O Brasil, que tem uma das 10 maiores economias do mundo, não tem uma das 20 melhores qualidades de vida. Então, muitas pessoas que vêm de fora do Rio se iludem. Olha, vê a quantidade de indústria que tem, vê a quantidade de emprego que às vezes aparece e acha que aqui é o melhor dos mundos. Quando a realidade, muitas vezes, é outra, tá? Não é à toa que hoje, no Rio de Janeiro, nós temos uma coisa, um fenômeno, que é a
fuga de mão de obra. O que é essa fuga de mão de obra? A galera vem para cá, estuda aqui, se forma aqui, não consegue emprego e vai para uma outra área. Vai para a região norte, vai para a região nordeste, vai fazer um concurso para a Petrobras lá no centro-oeste, no sul, enfim. Você procura um concurso público e vai para uma área mais afastada, por exemplo. Ou então um emprego numa empresa privada também, não muda. Hoje nós temos uma galera fugindo do Rio de Janeiro para tentar conseguir um trabalho na sua área, né? Não é que eu queira diminuir essas profissões, mas a maioria das vezes, por exemplo, que eu pego um desses aplicativos de automóveis, né, de corrida, Uber, 99, enfim, você vê que aquelas pessoas, elas são formadas muitas vezes. Não que esse trabalho seja indigno, mas eu vejo pessoas, por exemplo, que são engenheiros, fizeram 5 anos de faculdade e não conseguem trabalhar com engenharia no Rio de Janeiro. Vai ser Uber. Nada contra ser Uber, é uma profissão digna. Mas não paga férias, não paga 13º, não paga licença paternidade, não paga licença maternidade. Então você vê pessoas capacitadas, gabaritadas, estudadas e que não vai arrumar emprego. Não vai, não adianta. Então essa fuga da mão de obra, ela vem acontecendo sim no estado do Rio de Janeiro, ok? E além disso, né, problemas que a gente pode indicar na região metropolitana. Vamos lá? Primeiro problema é a distribuição desigual dos serviços e equipamentos urbanos, né? Porque se a gente parar para pensar, cada vez mais a necessidade de habitação de casa, ela vem crescendo. Então, o que vem acontecendo? O aumento de submoradias, a expansão do processo de favelização. Isso, quando você não tem a saída da galera na comunidade, lá no centro da capital, vindo em direção à Baixada Fluminense. Isso vem acontecendo também. Principalmente devido ao aumento do custo de vida no centro e outras políticas públicas. Então, o que a gente tem? A gente tem um desequilíbrio de infraestrutura, aonde o centro vai concentrar os empregos, os serviços, a ação do Estado, muitas vezes. E você tem o quê? Essa segregação. A ideia de que quem não tem condição de viver no centro tem de se deslocar o mais distante possível para as periferias. E isso vai ajudar e muito no agravamento desse primeiro problema. Ok? Já o segundo problema que a gente pode indicar, tá? É a intensa degradação do meio ambiente e o consequente esgotamento dos recursos naturais. Quem aqui já ouviu falar na despoluição da Baía de Guanabara? Acho que todo ano sai uma notícia de algum governador falando que não, agora a gente vai limpar a Baía de Guanabara. Mas o que é a Baía de Guanabara? Vamos lá? A Baía de Guanabara é um grande conjunto de água cercada por terra. E aqui a gente tem ao redor da Baía de Guanabara uma série de municípios. O próprio município do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo, enfim, Magé. O que não falta é município ao redor da Baía de Guanabara, correto? E aí você vê, o governo do estado gasta 5 bilhões para despoluir a Baía de Guanabara. O governo do estado gasta 1 bilhão para tirar lixo da Baía de Guanabara. Aí você vai passar de ônibus e você vê um sofá boiando na Baía de Guanabara. E aí fica aquela pergunta, pô, os caras acabaram de gastar um dinheirão, continua sujo, por quê? Pela falta de, literalmente, infraestrutura, saneamento básico. Você gera um esgotamento do recurso natural. Então o que eles fazem? O lixo que está aqui dentro, eles apagam, eles tiram. Só que essa baía, ela não existe sozinha. Essa baía, ela é alimentada por uma série de rios. Esses rios são atravessados pelos municípios. Então eu limpei o que está aqui dentro.
Mas o rio que está aqui em Duque de Caxias ainda leva esgoto para a Baía de Guanabara. O rio que está aqui em São Gonçalo ainda leva esgoto para a Baía de Guanabara. O rio que está aqui em Niterói ainda leva esgoto. Então adianta limpar? Não, você não resolve o problema. Então, o problema do saneamento básico é uma situação catastrófica. Eu tive a oportunidade, durante a faculdade, ir lá na comunidade do Pavãozinho, né? Lá na zona sul do Rio de Janeiro. E a situação do esgoto é muito triste, né? Por quê? A maior parte do esgoto vai direto para a praia. Sim, você dá descarga. E o que você acabou de jogar no vaso vai direto para a praia, sem nenhum tipo de tratamento. E durante o percurso você tem valas abertas. Você vê literalmente o que as pessoas deram descarga na calçada, passando. Então a quantidade de doença que isso traz, a quantidade de problema que isso traz. Então falta interesse do poder público em conter essa degradação do meio ambiente. E, infelizmente, cenários como esse, o exemplo da Baía de Guanabara que eu trouxe é um exemplo um pouquinho viável disso, né? Duque de Caxias que eu diga. Duque de Caxias, repito, a gente tem a Baía de Guanabara, um ecossistema dos mais importantes. Duque de Caxias construiu um cemitério aqui, do lado da Bahia. Para onde será que vão os restos mortais dos cadáveres enterrados? Aqui, do lado da Baía de Guanabara. Para o céu? Para o chão? Não, para a Bahia, é óbvio. Então, esses problemas de recursos naturais, eles vão aparecer cada vez mais. Principalmente a questão da água, tá? Duque de Caxias hoje tem distritos em que falta água, que não cai água. Cai água uma vez por semana, 2 vezes por semana. Alguns municípios, é isso, é uma vez. Alguns municípios não, desculpa. Algumas partes de nosso município só recebem água uma vez por semana, caindo na caixa d'água. E não falta água em Duque de Caxias. A Coca-Cola abriu uma fábrica em Duque de Caxias. Será que falta água aqui? Não. A Bunge abriu uma fábrica aqui. Será que falta água? Não. Agora, para onde que essa água vai? Essa água está sendo tratada? No início do ano, em janeiro, né? Janeiro parece muito distante agora que a gente está em novembro. Mas em janeiro, qual era a grande discussão do Rio de Janeiro? A água que vinha da SEDAI. Você lembra das manchetes? Aquela água barrenta, com cheiro ruim, com gosto ruim, e aquela água que se espalhou pelo Rio de Janeiro todo? Ninguém mais fala desse problema. Será que milagrosamente toda a água do Rio de Janeiro foi despoluída? Não, o problema continua ali. Você continua tendo a mesma fonte de água lá no Rio Guandu, o mesmo esgoto caindo naquela água, e as pessoas continuam bebendo água com esgoto. É isso. O que fazem é um processo para tirar o cheiro e o sabor. Mas a bosta ainda está na água. E é real. Então, ou a gente repensa esse problema do esgoto, ou nunca vamos superar essa realidade. Tá? E é muito triste ver municípios como Duque de Caxias tendo falta d'água. Porque a nossa realidade não é de falta de água. Não é mesmo. Ok? E o último exemplo, antes de ir para o próximo problema, tá? Eu gosto de dar como exemplo, né, a própria Vila São Luís. A Vila São Luís é uma parte aqui de Duque de Caxias que nunca sofreu muito com falta d'água. Até a construção do Caxias Shopping. Quando o Caxias Shopping é construído, gente, o shopping demanda muita água. Não é que tem que acabar com o shopping, tacar fogo, destruir o shopping é do mal. Não, mas é um fato. Um shopping consome muita água. A partir do momento que ele for construído, a falta d'água virou realidade para os bairros ao redor. Então, por que isso aconteceu? Porque o shopping é maligno? Não, por falta de planejamento. Vamos fazer um shopping? Vamos. Ah, mas qual o problema que vai dar? Não sei, não estou nem aí, vamos ver qual é. Se vai dar falta d'água, eu não sei. Se vai dar problema de engarrafamento, eu não sei. Ali no centro de Duque de Caxias, próximo ao Shopping Ela, não sei se vocês sabem ali onde eu estou falando, né? Um pouquinho mais perto da estação de trem, eles estão querendo construir um shopping ali. Um shopping grande, shopping bolado, né? Aí você pensa, pô, maneiro, um shopping vai trazer emprego, vai ajudar, Duque de Caxias, né? Interessante. Mas aí eu te pergunto, você já tentou passar de carro ali à tarde? Sem um shopping? É um inferno. Como que você vai botar um shopping numa área em que o carro já não aguenta mais? Em
que as ruas já não suportam mais a quantidade de veículos. Então, até que ponto isso vai fazer bem e até que ponto isso vai fazer mal no nosso município? Isso que é planejamento. É você ver o que eles querem fazer na minha cidade. Realmente, eles querem fazer uma coisa legal. Mas como que eu posso melhorar isso para não dar ruim para o meu povo? Então, falta esse planejamento urbano. Falta a ideia de pensar a longo prazo. E não fazer de qualquer jeito. Qual é? Se der bom, deu. Se der ruim, meu amigo, meu mandato acaba daqui a alguns anos, vou seguir com a minha vida. Então é importante que a gente sempre esteja discutindo esses temas, tá? E o terceiro e último fator é, mais óbvio, né, a insegurança pública. Por mais que o Rio de Janeiro não seja hoje o estado mais violento do Brasil, né? A gente tem os estados que ainda têm índices de homicídios maiores, mas, sem dúvida alguma, né, as manchetes do Rio de Janeiro, é só você abrir, é tragédia. É futebol, tragédia. Futebol, tragédia. Futebol, tragédia. Futebol, tragédia. Acabou. Então, é mais um fator que mostra, né, como que a realidade da região metropolitana ainda está bastante negativa nesse sentido. Tá bom? Os destaques, ok? Os destaques, tá? A gente tem destaque principalmente, ok? Para Niterói, e também para a capital, né? A cidade do Rio de Janeiro, tá? Niterói, inclusive, gente, se destaca pelo fator da qualidade de vida. Niterói tem um dos mais altos IDHs do estado do Rio de Janeiro. Vocês sabem o que significa o IDH? O IDH é um índice, ok? É o que nós chamamos de índice de desenvolvimento humano. É um ranking para você ver quais são os melhores lugares para se viver. Esse ranking ele é feito com 3 critérios. Primeiro critério, educação. Quantas pessoas são analfabetas, não sabem nem ler nem escrever? Quantas são as crianças que estudam e não estudam? Segundo fator, saúde, medido pela expectativa de vida. Qual é a expectativa de vida desse estado? Com quantos anos que esse povo costuma morrer? Por exemplo, vamos comparar aqui, qual será que é a expectativa de vida maior? A de alguém que está no Leblon, cujo metro quadrado vale 30 mil reais, ou alguém que está no Cocó da M em Belfort Roxo, cujo metro quadrado não vale nem 1% disso? É óbvio que são expectativas de vida diferentes. Então, a saúde também está dentro desse índice, tá? E o terceiro índice é a renda per capita. É quando você pega toda a riqueza produzida e divide pelo povo, tá bom? Então, quando a gente considera esses 3 fatores, Niterói vai tirar onda, porque vai ter um dos maiores IDHs do Rio de Janeiro, tá? E eu vi isso em algumas questões dessa prova. Por isso que eu peço para que vocês tenham atenção a essa informação, tá bom? Questão de IDH, repito, Índice de Desenvolvimento Humano. É o ranking para você ver quais são as melhores áreas para viver e quais são as piores áreas para se viver, usando critérios que envolvem economia, educação e saúde, tá? Então, pessoal, como eu falei, os municípios de Niterói e do Rio são os que têm as melhores condições. Mas por quê? Por quê que Niterói e Rio de Janeiro se destacam? Vamos lá? O Rio de Janeiro, porque ele é o principal centro. Ele produz e distribui bens e serviços para todo o estado. Quando a gente pensa, por exemplo, em comida, não é a gente que planta a nossa própria comida. A gente compra no mercado, pode ser. Mas o mercado ele compra do Centro de Distribuição de Alimentos, a CEASA, que fica no centro do Rio de Janeiro. O maior estádio de futebol, não só do Rio, mas do Brasil, fica na periferia? Não. Fica onde? No centro. Fica na capital. As principais universidades, o FRJ, UF, o UERJ, aonde ficam? As principais na capital. Então, é óbvio que o Rio de Janeiro vai se destacar dentro desse cenário, tá? E Niterói, por que se destaca?
Niterói, pessoal, além de estar bem perto da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente também tem que entender que Niterói já foi sede, Niterói já foi capital do nosso estado. Antes da unificação, que aconteceu na década de 70. Então, a gente tem Niterói já se destacando há um bom tempo, e depois da construção da ponte Rio-Niterói, amigo, aí Niterói cresceu pra caramba. Porque antes, você só tinha um deslocamento de barca bem precário, né? Mas a ponte Rio-Niterói, ela dá um levante bem grande para Niterói, tá? Porque permite um deslocamento bem melhor. Permite que as pessoas de Niterói cheguem no Rio com uma facilidade bem maior, e também o contrário, ok? Então, fica aqui a minha dica para que vocês estejam muito atentos a isso, ok? E é claro, lembre-se, ok? Se eu fosse vocês, dava uma atenção especial a esse tópico aqui, tá bom? Repito, se eu fosse vocês, daria uma atenção legal a esse tópico aqui, tá? Porque ele pega uma parte da história do nosso estado que costuma aparecer nas provas, tá? Costuma aparecer nos concursos públicos. Eu, particularmente, já até li esse livro que fala da evolução urbana do estado do Rio de Janeiro. É uma leitura muito boa, mas muito cansativa, né? E eu tentei resumir esse momento para vocês da forma mais didática, mais viável possível, tá? Porque Niterói, gente, durante muito tempo, como eu falei para vocês, era a capital. Niterói era a capital do antigo estado do Rio de Janeiro. Mas por que Niterói perde essa função? Niterói perde essa função em 1975, quando a gente vai ter a fusão com o estado da Guanabara. Então você tinha o antigo estado do Rio de Janeiro e o antigo estado da Guanabara. Antes esses estados eram separados. Hoje, né? A partir de 1975, houve a fusão do antigo estado do Rio de Janeiro com o antigo estado da Guanabara, tá bom? Então, repito, isso também ajuda muito a Niterói ter a realidade que ela tem hoje, tá? Quando a gente estuda a evolução urbana do Rio de Janeiro, a gente vai ver que quem governou sempre pensou no antigo estado do Rio de Janeiro e dane-se a Guanabara. Eu não estou nem aí para os estados que fazem parte do estado da Guanabara, eu não estou nem aí para os municípios. Se eles têm qualidade de vida ruim, se a infraestrutura é podre, se não tem esgoto, se não tem ônibus, eu não estou nem aí. Antigamente, o interesse era no antigo estado do Rio de Janeiro. Só que isso era ruim. Isso era ruim, porque cada vez mais a qualidade do estado da Guanabara se deteriorava. Ué, os dois estados são vizinhos. O estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara. É um do lado do outro. Um tá bom pra caramba. Tem investimento, tem dinheiro, tem obra, tem tudo, e o outro é uma porcaria. E qual que a população vai preferir morar? Então, a necessidade surgiu. Ou a gente funde esses dois estados para dar, primeiro, uma repaginada em tudo, ou seria ainda pior, tá? Eu acredito que o processo de favelização, por exemplo, seria muito mais grave do que é hoje. Então, a ideia, ok, é que Niterói perde esse status de capital do antigo estado do Rio de Janeiro, quando, em 1975, a gente tem a fusão do estado da Guanabara com esse antigo estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, nesse caso, Niterói vai crescer pra caramba, né? Ali na margem oriental da Baía de Guanabara. Vai se comunicando com a cidade do Rio de Janeiro quando preciso, tem as barcas, tem agora a ponte Rio-Niterói para facilitar o deslocamento rodoviário. Enfim, Niterói vai se beneficiar e muito dessas condições que eu falo para vocês, tá? E além disso, não podemos esquecer que essa construção da ponte Rio-Niterói, né? Vejam bem, a ponte Rio-Niterói ela é inaugurada em 1974 e a fusão acontece em 1975. Não é à toa, né, pessoal? Entendem por que é importante estudar o contexto histórico?
Então, essa era uma ideia que já vinha sendo um pouquinhozinho preparada, né? Justamente para tentar planejar um pouco mais esse território, ainda que, é óbvio, não tenha sido planejado o suficiente. A nossa realidade hoje, mais de 30 anos depois, mostra, né, que faltou bastante pensamento na hora de se organizar o território de nosso Estado. Mas, ainda assim, você promoveu grandes mudanças a partir dessa criação da Ponte Rio-Niterói, né? Porque você aumenta os fluxos. Fluxos de mercadorias, fluxo de capital, fluxo de trabalho, serviço, comércio. Então, tudo entra nessa lógica, ok? E é por isso que Niterói vai se destacar por ter um IDH elevado, tá? Não é só por isso, é claro, mas esses são os aspectos históricos que ajudam a entender por que Niterói é perto do Rio de Janeiro e tem uma alta qualidade de vida, e por que Duque de Caxias também está perto do Rio de Janeiro e não está aí perto disso. Então, a questão não é a distância. Não é, não, a gente está muito longe do centro, então aqui não tem nada. Não. Duque de Caxias está perto do centro. Só que Duque de Caxias era do antigo estado da Guanabara, que sempre foi marginalizado em comparação ao antigo estado do Rio de Janeiro. Só depois da fusão que a história da Baixada Fluminense ela vai ter mudanças que eu nem me atrevo a dizer que são melhores, devido à realidade da Baixada Fluminense hoje. Então, é dentro desse contexto, tá, que a gente tem que fazer essa discussão envolvendo a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. Ok? Até aqui tá tranquilo? Falamos então, né, de Niterói, já falamos pra caramba da fusão dos estados, das consequências que isso traz para o Rio de Janeiro como um todo, como que isso justifica a realidade bem complicada, né, para usar uma palavra mais fácil, que a gente vive, principalmente na periferia, né, porque, repito, periferia é uma área distante do centro. A periferia não necessariamente tem que ser uma área pobre. Mas agora, quando a gente estudou um pouquinho da história do Rio de Janeiro, a gente começa a entender por que a nossa periferia é tão pobre. E por que o centro é tão rico. Antes, até 1975, rapaziada, para rolar uma obra boa mesmo, aqui era coisa de milagre. Era coisa de loucura, coronelismo mesmo. Então, vejam bem, quantos anos que se foi negado um investimento na periferia do Rio de Janeiro? Quantos anos, quantas décadas perdidas? Eu não estou pedindo que investam tudo, o mundo, gastem só aqui. Mas é o mínimo, sabe? Pô, vamos fazer uma ruazinha direitinho, para que não dê ruim quando chover? Vamos fazer uma habitação aqui razoável, para que não tenha deslizamento todo mês de janeiro? Todo mês de janeiro no Rio de Janeiro, o que a gente vê? É casa caindo, rapaziada. Casa caindo. No Morro do Bumba, em Xerém, em 2015, em Angra dos Reis, em 2013. Todo ano alguém perde a casa num deslizamento no Rio de Janeiro. Todo ano não, me atrevo a dizer, todos os meses de verão. Dezembro, quando começa a chover, gente, é o desespero de quem mora no alto do morro. Que a casa vai cair. Então, se houvesse um mínimo, com certeza seria uma realidade bem diferente, tá? Quando eu fui, por exemplo, em São João do Meriti, eu não sei se os senhores já tiveram a oportunidade, né, de visitar esse município lindo do nosso estado, né, cheio de belezas naturais e uma riqueza fabulosa. São João, essa primeira de padrão, né? Saint John of Meriti, em inglês, né? As pessoas dizem que aqui no Brasil eu vejo gente andando com a camisa I Love Nova York. E em Nova York as pessoas usam a camisa I Love São João de Meriti. São João de Meriti, eu fiz um trabalho ali indo para o Shopping Grande Rio. E quando você vai na direção do Shopping Grande Rio, você vê um monte de morro. Aquele morro vermelho, sem nenhuma árvore, sabe? E eu fui lá com uns amigos da faculdade fazer um trabalho
que era estudar a terra, estudar solo. E meu amigo, esse dia eu sofri muito, nossa senhora. Eu subi lá no alto daquele morro, num sol de mais de 40 graus, sensação térmica era de passar mal mesmo, para pegar terra, né? Fui, peguei um martelinho, recolhi a terra, guardei, envelopei e levei para o laboratório, né? Para fazer os estudos. Qual era a ideia? Era ver quanto tempo de chuva que aquele lugar ia aguentar. Tem um morro, ao redor do morro um monte de barraco. E aquele morro sem uma árvore. E aí beleza, peguei o solo e a gente começou a fazer os estudos, né? Criando uma chuva artificial, sabe? E em menos de 1 hora, aquilo ali desmoronou. No teste. Todos os dias que eu vou para o Shopping Grande Rio, eu olho aquele morro. Sempre que chove, eu olho aqueles barracos ao redor e eu vejo a mesma cena que eu vi no laboratório. Os barracos que a gente fez de papelão, só para fingir que eram reais, caindo em poucas horas de chuva. Ainda não caiu, fico muito feliz que não tenha caído. Mas qual a chance de alguém ter feito alguma coisa desde aquele dia para hoje? Bem pequena. Então até hoje essas pessoas estão correndo risco. Então é por isso que eu entro nessa questão da necessidade do planejamento, tá, pessoal? Porque é muito triste a quantidade de notícias que a gente vê do nosso estado. De deslizamento, enchente, alagamento. É, sem dúvida alguma, né, bem diferente da realidade econômica de um dos estados mais ricos do Brasil. Ok? E aqui outros tópicos importantes, tá, que a gente pode estar destacando, gente. O número 3, eu vou falar dele primeiro, porque é o mais bananada. Eu até já falei aqui de Niterói, tá? Que são os IDHs dos municípios. Isso vem aparecendo muito nas provas, tá? Porque é mais fácil de fazer uma questão múltipla escolha de IDH. Ah, essa cidade é marcada por um alto IDH, sua área que fica próxima à capital do centro, blá 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 blá. Estamos falando de Niterói, por exemplo, né? Então é importante que a gente esteja acompanhando, tá? Porque quanto mais baixo o IDH, pior a qualidade de vida. E outra dica interessante que eu esqueci de falar aqui para vocês, tá? O IDH, ele vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais alto o IDH. 0,9, 0,8. Para você ter noção, hoje o IDH do Canadá, só para comparar com outro lugar do Brasil, o IDH do Canadá é de 0,94. Hoje o IDH médio do Brasil é 0,7574, que mostra como que a gente está atrás desse país. Aí eu pergunto, imagina se a gente pega o IDH de Belford Roxo e compara, nem com o do Leblon, que é o melhor em renda não, mas compara, sei lá, com o Recreio. A gente já vai ter realidades muito diferentes. Então o IDH ajuda nesse sentido, tá? Indicador de 0 a 1, que usa educação, saúde e renda para revelar a realidade de uma área. Ok? Outro tópico que pode cair, gente, que envolve lá o município de Itaboraí e suas adjacências, tá? É a situação do Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente está falando de uma construção feita, né, para exploração do petróleo. O Rio de Janeiro, gente, é um estado que hoje ele tira a maior parte de sua renda do petróleo. Royalties de petróleo, né? Vocês sabem o que significa essa questão do royalties de petróleo? Alguém aqui já ouviu falar nessa questão? O petróleo, gente, do nosso estado, né, do nosso Brasil, ele já não é mais nosso. O que significa isso? Esse petróleo, ele, na maior parte das vezes, ele é vendido para empresas de fora. Então vem uma empresa do Canadá, uma empresa da França, uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa da Inglaterra, enfim, para trabalhar com o petróleo do nosso país. E a gente só recebe um percentual. Então, a gente vai receber uma pequena parcela da exploração desse petróleo. Por quê? Porque isso causa um impacto ambiental desgraçado. Quando você tira o petróleo lá do fundo da terra e joga ele aqui para cima, você causa um impacto ambiental. Então, para ajudar a amenizar esse impacto ambiental, essas empresas ricas pagam um percentual, que é o que eles chamam de royalties.
O Rio de Janeiro vive disso, royalties de petróleo muitas vezes. Então, você tem as empresas usando do petróleo e paga lá um percentual para o estado do Rio de Janeiro. Alguns anos atrás, havia uma discussão nacional sobre a discussão dos royalties, aonde os municípios, aonde os outros estados brasileiros queriam que a divisão fosse nacional. E aí ficou aquela questão, mas é a gente que fica na merda por causa do petróleo, mas aí a gente vai dividir o dinheiro do petróleo com todo mundo, que já é pouco, porque a gente não vai ter o dinheiro todo do petróleo, a gente vai ter uma pequena fração. Então a gente vai dividir essa pequena fração com todos os outros estados, ainda que a gente que sofra mais do que eles com a extração. Então essa discussão, ela ficou um tempão e ainda não acabou não, tá? Daqui a alguns anos, com certeza, essa discussão dos royalties vai voltar, ok? E por que o complexo do Comperj é interessante? Porque quando a Petrobras estava no gás, lá no Comperj, a gente teve um dos maiores crescimentos. O que eu mais via era aquela galera formada em petróleo e gás indo para o Comperj tentar trabalhar. Mesmo que não fosse diretamente para a Petrobras, mas que fosse para uma subsidiária, uma empresa que trabalha para a Petrobras. Mas o que mais você via era a galera indo para lá tentar arrumar um emprego, né? Eu não sei a idade dos senhores, né? Eu tenho 26. Eu lembro que quando eu tinha os meus 16, 15 anos, aqui só se falava nisso. Não, o petróleo é o negócio do futuro. Tem que fazer curso de petróleo e gás. Faz esse curso aí de petróleo que está fazendo, que é a boa, que o petróleo é o negócio do futuro. Então, muitas dessas pessoas que se formaram, técnico de polímero, técnico de petróleo, técnico de refino, enfim, técnico de química, essas pessoas foram em direção ao Comperj para trabalhar. Hoje a situação lá é muito triste, né? Porque com a crise da Petrobras, a gente teve, né, um desmonte. Então, muitas obras pararam, a quantidade de demitidos é uma coisa impressionante, né? As reportagens em si são muito tristes. Aquele cara que sai do Sergipe e vem para cá trabalhar, ficou mais de 2 anos trabalhando, mandando dinheiro para a família, e agora está desempregado e não tem nem como voltar. Então esse tipo de caso vem aparecendo muito. Por isso que eu achei interessante trazer aqui como um tópico importante para que vocês minimamente saibam, tá? Do que está acontecendo. Pode falar, vai cair. Aqui? O celular. Não, o celular está pendurado e já pisou na estação enquanto está. Entendi, valeu por me avisar. Tudo que deu uma desregulada. Valeu, obrigado, hein? Então é por isso que o complexo do Comperj tem essa importância, tá? E pode estar aparecendo em algumas dessas provas, tá? E só para não ignorar, ok? Duque de Caxias também está dentro desse contexto, tá, gente? Duque de Caxias vive de petróleo, ok? Eu não sei se vocês sabem, mas Duque de Caxias é um dos 3 municípios mais ricos do nosso estado. Ainda que na qualidade de vida a gente esteja bem atrás. Mas no dinheiro, Duque de Caxias está lá em cima, está nas cabeças. Principalmente por causa da Reduc. Não é o segundo. Sim, mas então, eu vi alguns estudos que diziam que com a queda do petróleo, o Duque de Caxias foi para o 3º lugar. Por isso que eu fico um pouco nessa dúvida. Okay? Primeiro Rio, segundo Niterói. Ou não, Niterói ou... Eu vou conferir agora com calma, tá? Mas ou o segundo ou o terceiro. Antes da aula acabar, eu tenho aqui uma listinha de anotações e eu confiro com calma, tá? Mas Duque de Caxias vive do refino de petróleo, basicamente, que é a própria Reduc, né? O que eles fazem? Eles tratam o petróleo que eles extraem da bacia de Campos aqui, porque o petróleo ele vai vir bruto. E lá na Reduc que eles transformam, seja em diesel, em gasolina, enfim, né? Boa parte vai para fora. Exato. Na realidade é que no fim da tudo. Exato, sim. O complexo estava sendo feito justamente para isso, para refinar tudo aqui. Mas como nosso país é infelizmente nosso governante governa para os estrangeiros, não governa para a gente. Exato. Se governasse para a gente seria melhor. É um entreguismo muito triste. E o olho grande dos estrangeiros, porque o petróleo não ia mais para lá, aí eles fizeram
para mim, no meu modo de raciocínio, isso que aconteceu foi devido eles, uma coisa eles fizeram para poder interromper, porque na realidade viu que ia dar certo, você vai dar certo, tem que parar. Não ia mais nada para lá, a gente ia crescer. E pode ver que for estacar zero lá vai ser refinaria, vai ser mais. Exato. É aquilo, né? Tá dando certo, vamos deixar dar certo? Não dá para deixar dar certo. Se dá errado, dá mais dinheiro. Cresce lá e a gente continua ainda pior. Exato. Duque de Caxias, que depende muito desse recurso do royalties do petróleo, né? Então é engraçado, né? Quando a gente vê colegas falando, Duque de Caxias não tem dinheiro. Se Duque de Caxias não tem dinheiro, gente, poucos lugares do Brasil tem. Porque dentro do Brasil hoje, Caxias está entre as 30 maiores cidades do mundo, comparando o Brasil inteiro. Então é importante, né, que a gente esteja discutindo o papel do petróleo no nosso estado, tá? E o primeiro tópico é a desconcentração industrial, né? Que eu já comentei na aula passada, eu não pretendo me alongar muito não, tá? Mas o fato é que as empresas sempre se concentraram no Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, né? E o Rio de Janeiro, que está perto, também vai ter influência nisso. Então a gente tem uma grande concentração de indústria aqui. E essas indústrias estão começando a ir para outros estados buscando benefícios, tá? Então esse é o fenômeno da desconcentração industrial. Mas por que isso? Eu acho que é porque o Estado dá condições... Incentivos fiscais. Incentivos fiscais. Como imposto, essas coisas diminuem, então vou Perfeito. levar para lá que eu vou beneficiar melhor do que aqui. Exato. Por isso que o Rio de Janeiro está perdendo muito. Também. O que acontece muitas vezes? Vamos supor agora que eu quero abrir uma fábrica de automóveis aqui, ok? E que você é o governador do Rio de Janeiro, tá bem na fita, ó. Tá melhor que o Witzel, não vai rodar, vai ser preso. E ele é o governador do Recife, ok? Recife, capital de Pernambuco, tá? E aí eu cheguei para vocês e fui fazer um estudo de viabilidade de construção da minha empresa. Então eu que quero abrir uma fábrica de automóveis, eu quero o quê? Eu quero pagar salário barato, eu quero pagar o mais barato possível na terra, correto? E, de preferência, né, a gente vê alguma forma de uma mão ajudar a outra. Eu consegui gerar emprego, consegui gerar renda para o município, e o município também não descascar as minhas costas e levar tudo que eu tenho. Mas aí o que acontece? O Rio de Janeiro é bom por quê? Porque eu tenho, primeiro, um bom mercado consumidor, tem bastante gente ali. Então, para eu vender a minha mercadoria, eu não tenho que ir para muito longe. Porém, o custo da terra do Rio é caro. É caro. Comprar um terreno no Rio é muito mais caro que comprar um terreno no Nordeste. Então, o que os governadores fazem? Ó, você traz sua empresa para cá, a gente te dá 2 anos de conta de luz grátis, 5 anos de conta d'água, só pagando metade do valor, pode gastar à vontade. Se tiver uma multa aí de poluição, tá em casa, a gente resolve, para não dar problema que vocês terem que fechar. E qualquer outro imposto, a gente dá um jeitinho aqui da gente negociar. Então, para mim, é muito mais interessante ir para um estado desse, no Nordeste, que está cheio de desenrolo para eu ganhar o máximo de lucro. E pagar menos. E pagar menos. Pagar menos. Bem menos. O custo é bem baixo. Exato. O próprio salário que eles vão oferecer do que eu vir para cá, no Sudeste, que é caro. Eu vou ter um dinheiro bom? Vou. Mas ele vai querer receber um salário alto. Hoje, com a quantidade de desempregado que tem, é capaz de esse dinheiro bom querer ir para lá para o Nordeste se oferecer. Então, a desconcentração industrial é uma realidade do nosso Estado, onde os governadores, os governantes, eles parecem que estão numa competição. Quem oferece mais vantagem para as empresas se instalarem em seu território? Mas isso é bom. É, bom em aspas, né? Bom para os trabalhadores, porque, tipo assim, no meu ponto de vista, se houver algum equilíbrio entre o Brasil todo, se as empresas espalhadas, não há tanta, como é que fala, votação de Desigualdade. Isso. Então, o pessoal do Nordeste todo cai para o Sudeste. Se as empresas ficarem distribuídas certo pelo Brasil, a população vai ser... Vai se reequilibrar. Vai Isso vem equilibrar, acontecendo. Isso é verdade, isso vem acontecendo. Aí é bom. É o que a gente chama de migração de retorno. É a galera que está voltando. Mas aqui a concentração é maior.
Exato. é maior. Porque aqui E outra, nem nem toda empresa usa muito trabalhador. A gente tem aquela empresa que é a máquina. Hoje É é robô. Hoje é robótica, então diminuiu muito. Ainda mais. Eles pegam um custo-benefício, contratam os 10 candangos e metem só o robô para trabalhar. Isso acontece também. De automóvel. Hoje é uma maioria robô. É robô. Aquele bração mecânico. O cara só controla. Isso aí. Mas isso que você falou é verdade, tá? Talvez não tanto hoje em 2020, mas 20 anos atrás, isso que você falou era a realidade do Brasil. As empresas saindo do Sudeste, a galera vendo que o Sudeste, a corda já estava aqui. Porque pensa, o que aconteceu de 1940 até 1970? As indústrias vieram para o Sudeste. Antes, vamos lembrar, primeira capital do Brasil, Salvador, Nordeste. A maior parte da população estava no Nordeste. Quando que a população meteu o pé de lá? Quando acharam ouro no centro do Brasil, Minas Gerais. Minas Gerais é o mais perto de um Eldorado que o mundo já teve. Sabe a lenda do Eldorado? Um lugar em que tudo é feito de ouro e que todos os caçadores querem achar. Minas Gerais é o mais perto de um Eldorado que o ser humano já viu. Então essa quantidade de ouro fez com que a galera saísse do Nordeste e viesse mais em direção ao centro, sul, sudeste do Brasil. E aí, fato, mais um século depois, 2 séculos depois, né? A gente vai ter o café se destacando no Brasil. O Brasil vivia de venda de café. E aí São Paulo vai crescer muito, vai ficar muito grande. São Paulo era a elite do café. Se o café que bancava o Brasil, São Paulo literalmente ganhou um poder muito forte no Brasil. E aí o que começou a acontecer? Quando o café entra em crise, quando o café fica mal, essa galera que tinha o dinheiro do café começa a fazer indústria. Começa a investir em máquina. Sabe? E aí o que começou a acontecer? As indústrias foram vindo para São Paulo, para o Sudeste, para o Sudeste, do Sudeste. E aí, o que você falou foi real. A galera saiu do Nordeste e veio pra cá para trabalhar. Cheguei aqui no Sudeste. Pô, eu saí lá do Nordeste porque a vida lá era ruim. Aí eu vim pra cá. Eu moro na comunidade, não tenho tratamento de esgoto, não consegui um emprego tão bom quanto eu achei que ia conseguir. Também não moro perto do centro. E agora várias empresas estão indo para o Nordeste. Eu vou ficar aqui fazendo o quê? É o que a gente chama de migração de retorno. A galera que veio para cá no passado, agora está voltando. E eu falo isso por experiência familiar. Os meus avós vieram de Campina Grande para cá na década de 50. Hoje o sonho da minha avó é voltar. Porque ela fala que é violento, caro. O preço que ela paga numa casa aqui, ela compraria uma casa muito maior que Campina Grande. Então esse fenômeno que você falou, ele é muito verídico. É importante que você saiba o tempo. De 2000 até 2015, 18, até hoje mesmo. Esse é um conceito muito real, tá? Mas não tão grande quanto uns 15 anos atrás, ok? Então, muito importante que a gente tenha essa noção, tá? De como que a desconcentração industrial, ela é uma realidade, ok? Quarto ponto importante, tá? Agora lá em Itaguaí e também nas suas vizinhanças, né? Com a construção da Companhia Siderúrgica do Atlântico, a CSA, que também, né, é um ponto de destaque industrial, tá, gente? Sempre que eu falar de indústria, tá? Eu estou falando do segundo setor da economia, tá, gente? Sempre gosto de trazer esse tipo de conteúdo, porque muito aluno bate cabeça, pessoal. E vocês não estão aqui no sábado à tarde para bater cabeça na hora da prova, tá? Então, quando a gente avalia a economia de qualquer lugar, nós temos os setores da economia, ok? Esses setores da economia, eles contabilizam como que um país, um estado, uma cidade pode ganhar dinheiro. Então, ao todo, nós temos 3 setores da economia, tá? O primeiro setor da economia envolve a agropecuária e o
extrativismo. Agropecuária, pessoal, é fácil, tá? É você plantar ou criar animais, ok? Então, a agropecuária envolve o plantio, envolve a agricultura e também envolve a pecuária, a criação de animais, seja para usar o leite, a carne, a pele, enfim, né? E o extrativismo, ele envolve o quê? A extração de recursos da natureza. É você, por exemplo, cortar uma árvore para fazer um armário, pescar uma sardinha para vender na peixaria, é você tirar minério de ferro para fazer, por exemplo, um ar-condicionado, um celular. Então, o primeiro setor, ele envolve diretamente a natureza. É o homem na natureza direto. Esse é o primeiro setor da economia. Então, tudo que envolve plantação, criação de animal ou extração de recurso natural, o dinheiro vai para o primeiro setor. Nosso estado, tá? Então, né, falei sobre Itaguaí, né, sobre a importância da Companhia Siderúrgica do Atlântico, né? Agora falando sobre Petrópolis, ok? Petrópolis, tá? Eu resolvi falar um pouquinhozinho de Petrópolis, pelo medo mesmo de cair uma questãozinha ou outra específica, né? É um território que tem o papel de um polo, né? Principalmente pelas indústrias, tá? Principalmente pelo segundo setor da economia, ok? Então a gente está falando de uma indústria ali têxtil, né? Indústria têxtil e indústria de roupas, tá? Além, é claro, da atenção que se dá aos municípios ali ao redor, né? Que meio que também são periferias de Petrópolis, né? Petrópolis que ainda tem uma influência muito grande, né, da própria questão da família imperial, né, do colonialismo brasileiro como um todo. Ainda hoje, por exemplo, paga-se um imposto à família real. Vocês sabiam disso? Que Petrópolis ainda paga até hoje? Eles aceitam pagar. Se eles fizessem a justiça, entrar na justiça, para tentar cortar, acho que seria possível. Não tem mais vínculo. Não tem. Tanto que a família, né, desse senhor que se diz o príncipe do Brasil, que eu nem lembro o nome dele agora, um nome grandão, ele está na justiça exigindo que o governo devolva para a família dele o Palácio Guanabara. Que ele é por direito o dono do Palácio Guanabara. Ele e a família dele. Ó, coisa de doido, rapaziada. Contando, ninguém acredita. E a Baixada Fluminense, o lugar que nós amamos, I love Baixada Fluminense, é uma área que a gente tem 27% da população da região metropolitana. Então a gente está falando de uma área muito importante, né? Nos municípios de Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Belfort Roxo, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias, né? Essa Baixada Fluminense, pessoal, sem dúvida alguma, é a principal área periférica dentro da região metropolitana. Não é à toa que alguns autores, tá, vão colocar a Baixada Fluminense como áreas de dormitórios ou cidades dormitórios. Por quê? Porque a maior parte da nossa população está dentro da migração pelo lar. A nossa vida para o centro é interessante enquanto a gente gera riqueza. Mas na hora de dormir, o centro não quer o pobre ali perto. O centro quer que ele volte para a Baixada Fluminense, para a periferia. Hoje no centro do Rio, né, à noite, o que mais a gente encontra de dia de semana é gente na rua. Às vezes são pessoas que nem estão desempregadas, mas que recebem um salário tão baixo e moram tão longe, que preferem de segunda a quinta, de segunda a sexta, dormir na rua, numa barraca, por exemplo, de plástico, a ter que voltar para casa nos deslocamentos tão cansativos que é. Então, em algumas áreas ali do centro, né, isso fica muito visível. Então, municípios como Duque de Caxias e Nova Iguaçu se consolidaram na Baixada Fluminense. Isso é indiscutível, né? Duque de Caxias e Nova Iguaçu
tem esse papel muito grande no contexto da Baixada. Mas quando a gente compara com o centro, aí não. Aí são vistos como cidades dormitórios, aonde o povo vive, vai trabalhar em outro lugar e volta para lá ao fim do expediente, tá? São Gonçalo também tem um pouquinho disso, principalmente em comparação a Niterói, né? A ideia é que o pobre de Niterói mora em São Gonçalo, e esse cara sai de São Gonçalo e vai para Niterói trabalhar, e no final do dia ele volta ao fim de sua migração pendular, tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para falar da região metropolitana. Aleluia! Vamos agora falar rapidamente, tá? Sobre as outras regiões, então, tá bom? A primeira delas, tá? Na verdade, a segunda, já que falamos da metropolitana, não é mesmo? A segunda delas é o Noroeste Fluminense, né? E o Noroeste Fluminense, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos agora, porque as histórias muitas vezes vão ter pontos similares ou semelhantes. O que significa isso? A cultura do café, ela marca o Rio de Janeiro como um todo. E o Noroeste Fluminense não está fora disso, tá? Como assim? Bem, durante a cultura do café, durante o apogeu do café, essa área teve um grande destaque socioeconômico no Rio de Janeiro. Porém, com a queda do café, tá? Infelizmente o que houve foi um esvaziamento econômico e populacional no Noroeste Fluminense. Então a gente falava de uma área que, repito, na época do café era uma das melhores áreas do Rio de Janeiro, e que após a crise do café não conseguiu ainda se recuperar do esvaziamento que se sucedeu nessa área, tá? E ainda hoje, pessoal, a agropecuária vai se marcar por uma estrutura muito arcaica. A ideia do, literalmente, plantar, ok? Utilizando pouca tecnologia. Aquela produção bem rústica, bem rudimentar, aonde você tem a agricultura familiar. A mesma família, numa terra, plantando, come o que planta e o que sobrar, vende. Planto na minha terra, planto com a minha família, me alimento. O que sobrar, vende. Isso é muito marcante para o Noroeste Fluminense, tá? E o que vai acontecer? O que vai acontecer é fácil. Você vai usar a terra de forma incoerente. Você vai usar a terra de forma a acabar com esse recurso, fazendo com que o solo perca a sua fertilidade. Você vai ter também, né, outras dinâmicas que envolvem a pecuária extensiva, reservar grande área para botar gado, o que vai, com certeza, ter um impacto ambiental nessa região, né? Mas o fato é que todos esses fatores, somados e associados à fraca expansão das atividades industriais e terciárias, afetam negativamente a geração de emprego e a renda na região. Então, o Noroeste Fluminense, ele é dependente do primeiro setor da economia. Repito, quais são as atividades econômicas desse setor? A agropecuária, a agricultura e a criação de animais e o extrativismo, tá? Então, vocês já sabem, falei de Noroeste Fluminense, falei de primeiro setor da economia, tá bom? Além disso, 2 municípios São Paulo regionais, Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus do Itabapoana, tá? Sem dúvida alguma, né, são os 2 municípios que vão se destacar no Noroeste Fluminense, né? Principalmente, pessoal, repito, pelo extrativismo, tá? Quando a gente fala de Santo Antônio de Pádua, quando a gente fala desse município aqui, Santo Antônio de Pádua, a gente está falando de um município que vende muita pedra, rocha mesmo, decorativa. Aquelas rochas para fazer decoração de casa, elas são obtidas a partir do extrativismo. Então, fica aqui a minha dica para que vocês se lembrem disso, tá bom? Falei de Noroeste Fluminense, falei do primeiro setor da economia. Ok?
bem tranquilo até aqui. A próxima região agora é o norte fluminense, né? Enquanto que o noroeste é marcado pelo primeiro setor da economia, o norte é marcado pelo segundo, é marcado pela indústria, tá? Principalmente a indústria de café. A ideia de você produzir a ideia de você produzir o açúcar ali e já industrializar aquele açúcar. Então você planta a cana de açúcar perto e já tem a indústria para transformar essa cana de açúcar em vários outros tipos de produtos. Então, esse norte fluminense é muito marcado pela sua produção industrial, tá? E nas últimas décadas, né, o petróleo e o gás natural também vão se destacar pra caramba no norte fluminense. A gente está falando, sem dúvida alguma, tá, de produções que acontecem ali na Bacia de Campos, ok? E fica aqui a dica, ó. A produção do petróleo e do gás natural extraídos da Bacia de Campos é o principal fator de crescimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Então, essa região do norte fluminense hoje, por causa da Bacia de Campos, vai ter um desenvolvimento industrial muito interessante, tá? E os principais municípios, né, são Campos dos Goitacazes e Macaé, tá? Que Samanta também tem um destaque, São João da Barra, né? Carapebus também é um município que a gente destaca no norte fluminense, né? Que vão sim ter um aumento devido a esses produtos, ao royalties da extração de petróleo e ao royalties da extração de gás natural. Além disso, em geral, com base nesses royalties, os municípios têm realizado melhorias urbanísticas em suas jurisdições. Ou seja, a gente tem a necessidade de mais estudos detalhados. Onde que esse dinheiro está sendo investido? Em que? Qual a fonte desses royalties? A ideia é que a gente sempre esteja acompanhando o que se faz no planejamento dos municípios do norte fluminense, ok? Então, se o noroeste era conhecido pelo primeiro setor, o norte é bem conhecido pelo seu setor industrial. O próximo é a região serrana. A região serrana, ok, é bem interessante de se estudar, né? Porque ela tem duas unidades espaciais bem diferentes. Então, são duas faces da mesma moeda. A primeira face é marcada por sua grande dinâmica. Por quê? Porque você tem indústria rolando solto ali em Nova Friburgo, Teresópolis, mas ao mesmo tempo essas áreas também têm um turismo bem interessante. Então, ao mesmo tempo, enquanto você tem uma produção industrial, você também tem um comércio da rede de turismo que vem crescendo muito, tá? Aqueles hostels chiques, aonde as pessoas vão para lá passar as suas férias, longe do barulho dos centros urbanos. Isso vem crescendo muito, tá? E a gente também não pode ignorar, tá, esse tópico que eu coloquei aqui bem destacado, ok? Peço a atenção redobrada a esse tópico aqui, porque é o tipo de pergunta que, se cair, dificulta muito para responder, tá bom? Então, ó, vamos lá. Nestes também é importante a produção de hortifruti granjeiros nos vales intermontanos. Ou seja, a gente tem uma produção agropecuária dentro desses municípios, tá? E nesse caso, ok? Esses são os alimentos que muitas vezes vão chegar a gente, tá? Muitas pessoas pensam que são os grandes produtores que fazem a nossa comida. Não. 98% dos alimentos consumidos no Rio de Janeiro, muitas vezes vem daqui. Nova Friburgo, Teresópolis, é a galera que fica plantando nesses vales intermontanos, tá bom? E Nova Friburgo, né, tem essa característica única, né? Porque Nova Friburgo, ok? Ela muda quando Petrópolis volta para a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.
Antes, quando Petrópolis não era considerada região metropolitana, Petrópolis que se destacava na região serrana. Quando Petrópolis volta para a região metropolitana, aí Nova Friburgo vai decolar e hoje é, sem dúvida alguma, o principal polo regional da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Ok? Repetindo, Nova Friburgo vai desempenhar funções industriais, de comércio, de prestação de serviços, tá? Nesse caso, lembrando, ok? Prestação de serviços são as atividades liberais de trabalho. Professores, advogados, enfermeiros, médicos, arquitetos, né? São aquelas pessoas que não trabalham vendendo uma mercadoria, trabalham prestando um serviço. Isso vem crescendo bastante dentro também do município de Nova Friburgo, tá? Além disso, a gente tem que destacar, né, a indústria de roupas, que vem também se consolidando na região serrana. A gente está falando de uma área, né, que vai ser muito mais conhecida pela agropecuária e pelo turismo, mas que a indústria não pode ser ignorada. Então, esse destaque da indústria têxtil e da metalurgia também é bastante importante, tá? Falando sempre de pequenas e médias empresas, ok? Pode ter uma ou outra grande empresa, um grande conglomerado, acontece. Mas, no geral, a presença de pequenas e médias empresas na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Além disso, região das baixadas litorâneas. Essa é uma das partes importantes da nossa aula, né? Porque a gente ajuda a ver como que o Rio de Janeiro é muito grande e tem muitas realidades diferentes. Nesse caso, a gente tem que entender que as atividades econômicas até a década de 60 estavam relacionadas à produção de laranja, pesca, gado e exploração de sal. Então essas eram as 4 fontes de renda dessa região. A gente está falando de sal, laranja, pesca e gado. Muito pouco. Quando a gente pensa que eu não estou falando de 1800, não. Eu estou falando de 1960. Então é um absurdo que a gente tenha, né, poucas fontes, nesse caso 4 que nós estamos apontando. E durante as últimas décadas, aí sim, aí o turismo e o lazer decolaram, né? A gente está falando basicamente de Duque de Caxias, né? Duque de Caxias é famoso porque todo mundo, quando chega a época de festa, vai justamente para a região das baixadas litorâneas. É aquele parente caxiense que você encontra em Cabo Frio. Ou você vê ele no Caxias Shopping ou você vê ele em Cabo Frio. São os 2 lugares que você mais acha caxiense, né? Brincadeiras à parte, o turismo vem se consolidando muito nessas áreas, né? E essa questão do turismo e do lazer passaram a ser muito vitais, tá? E vão trazer consequências, né? Como disputas que envolvem o solo, parcelamento do solo mesmo, por causa da especulação imobiliária, que aumenta ainda mais a demanda desses municípios. Então, às vezes, o que acontece? Você tem áreas que são muito cheias em época de feriado, carnaval, ano novo, fim de ano. Essas áreas, ó, lotam. E durante o restante do ano, essa área nem lota tanto assim. Mas o preço, o valor, ele oscila pouco. Por quê? Justamente por causa da especulação imobiliária. Você tem o controle dessas terras, forçando sempre a valorização, tornando cada vez mais essas áreas mais caras, cada vez mais elitizadas, num processo que vai passando ao longo dos anos. Ok? E é claro, né? Isso vai gerar um desgaste ambiental muito grande. Por quê? Porque você vai ter cada vez mais pessoas morando ali. Então, repito, lembra do problema do esgoto, que era problema na região metropolitana? Também é problema em todas as outras regiões. A gente está falando de uma área que vive de turismo, que vive de praia, e não tem tratamento de esgoto. Então, repito, aquilo que você deu descarga no seu vaso sanitário, vai direto para a praia, sem tratamento. Então, isso é um
problema muito grande, tá? Principalmente nas lagoas. Por quê? Porque não tem onda. O esgoto ele fica concentrado, ele nem se move. Então imagine, é como se você tivesse um grande montante de esgoto a céu aberto, ao invés de uma lagoa. Então isso vem trazendo cada vez mais discussões, estudos de como que a gente pode tratar esse esgoto e impedir moradia em áreas de proteção ambiental, né? Eu tenho um colega, que ele é muito amigo meu, eu gosto muito dele. Mas a casa dele, tipo, a praia é aqui no quadro. E a casa dele é onde dá celular. Pô, amigo, a distância é muito curta. É tão curta que faz mal para o próprio ecossistema. Porque você tem, literalmente, a casa lançando esgoto do lado da praia. Então, assim, isso é uma casa que eu estou falando. Imagina ao longo dos últimos 10 anos quantas casas não foram construídas assim nesses espaços, né? Então, Cabo Frio é, por excelência, o principal centro regional das baixadas litorâneas, né? A partir da diversificação das atividades terciárias. Então, é a intensificação do turismo, são os bancos que vêm chegando a Cabo Frio, são as escolas que vêm chegando a Cabo Frio, as redes de ensino, saúde, grandes que vão chegando a Cabo Frio. Tudo isso vai, é óbvio, aumentando a diversificação das atividades terciárias, ou seja, o terceiro setor da economia, que envolve o comércio e a prestação de serviços. Além disso, é visível o aumento do percentual da população economicamente ativa. Repito, antes você tinha muito idoso morando nessas áreas, né? Por ser uma área mais distante, você tinha muito aposentado que ia para lá, curtir o fim da vida, área mais tranquila. Agora, não. Agora, por mais que isso ainda aconteça, né, a gente vê um desenvolvimento econômico maior, o que atrai mais pessoas, o que, é claro, aumenta a população economicamente ativa. Ok? Tá acabando, vamos lá? Médio Paraíba, ok? Médio Paraíba. Tirando a região metropolitana, ela é a mais industrializada. Então é aí que a gente vai encontrar indústria pra caramba, tá? Principalmente no eixo Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. É a trindade das indústrias do Rio de Janeiro. Não é à toa que Volta Redonda é conhecida como a cidade do aço, Voltaço. Afinal, é em Volta Redonda e em Barra Mansa que a gente encontra uma influência muito grande nessa região, né? A gente está falando, ok, da área em que nós encontramos a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das maiores produtoras de ferro de todo o nosso estado e também do mundo. Então, é óbvio que a gente está falando de um aumento dos serviços dentro desse contexto, tá? A gente também não pode ignorar o papel de Valença, Barra do Piraí e até Porto Real, que também são importantes municípios industriais. E é claro, a industrialização da região vai gerar problemas, tá? A qualidade de vida da população vai cair, o aumento de esgoto lançado no rio vai aumentar, o aumento das periferias, processo de favelização, poluição do ar, poluição dos rios, poluição sonora, todos são problemas que a indústria está trazendo para a região do Médio Paraíba, ok? Além disso, tá? Essa região também se destaca, ok? Pela produção de leite. A gente está falando de uma das maiores produtoras de leite do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, fica aqui mais um destaque, nesse caso, para a região do Médio Paraíba. Passando para a próxima, né? Agora está bem mais fácil, a gente está avançando com bem mais facilidade, né? Enquanto que na região metropolitana, eu fiz de tudo para explicar com mais detalhes. Essas outras regiões é interessante fazer a captura das particularidades, porque é nessa particularidade que eles fazem as questões muitas vezes. Então, quando a gente fala do Centro-Sul Fluminense, a gente fala mais uma vez, tá? Vivia de café. Vivia de café. Tem café, tem dinheiro. Tem dinheiro, tem café. Quando o mercado do café quebrou, aconteceu também o quê? A quebra dessa área. Então, durante algumas décadas, a gente teve uma situação muito difícil pela queda da venda de café.
Hoje, a economia do Centro-Sul Fluminense vai se basear na criação de gado, no turismo. Então, não estão mais reféns da produção cafeeira como no século passado, por exemplo. E a realidade vai mostrar o quê? Divisão do solo, tá? A disputa por terra, aquela briga por terra, quanto mais perto da região metropolitana você está. É óbvio, a briga por terra é marcante em qualquer área, principalmente no Rio de Janeiro. Mas esse parcelamento, ele fica muito visível. Por quê? Quanto mais perto da região metropolitana você está, mais dividida vai ser a terra. Quanto mais distante da região metropolitana você está, maior são os latifúndios. Aquela família que sozinha tem terra pra caramba. Aquele cara que sozinho tem muita terra. E é claro, né? Isso vai afetar muito nessas áreas, ok? Não é à toa que o turismo lá vem crescendo, a questão do hotel fazenda, os sítios de lazer, a ideia de você ter uma grande propriedade rural e você aluga ela para a pessoa fazer o que ela quer, seja um casamento, seja passar férias, enfim, né? Além disso, essa região tem em 3 rios o seu centro regional, embora suas atividades econômicas já não apresentem, né, aquela força de uns 60, 70, 80 anos atrás. Por último, para encerrar a região Centro-Sul Fluminense, a gente tem que falar de Pati de Alferes, né? Até porque é de lá que vem o tomate, muitas vezes, que a gente consome. O tomate que uns anos atrás, quando aumentou de preço, ganhou as páginas do Brasil, né? A gente tem aqui a sua produção no município de Pati de Alferes. Além disso, o Rio Paraíba do Sul vem se recuperando, né? A gente está falando do município de Paraíba do Sul também, se recuperando no seu polo turístico, contando já com um trem que liga a sede aos distritos, teatros, cinemas e o próprio Parque Salutares, né? Que tem águas que são bem usadas para o turismo dentro da região Centro-Sul Fluminense. Bem, o que a gente pode tirar de resumo dessa região? Como que essa região foi se desenvolvendo, ela começou dependendo do quê? Do primeiro setor, do café. Quando o primeiro setor entrou em colapso, começou a haver um desenvolvimento industrial no segundo setor da economia. E hoje, o terceiro setor é bem mais marcante que os demais. E a última região, se não me falha a memória, é a região da Costa Verde. A região da Costa Verde é constituída pelos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. Uma característica interessante, né, é que essa é uma região que tem belezas naturais fantásticas, tá? A gente está falando principalmente ali na micro-região da Baía de Ilha Grande de um habitat maravilhoso, ok? Paraty e Angra dos Reis fazem parte de uma micro-região, que é justamente a Baía de Ilha Grande. Já Mangaratiba, juntamente com Itaguaí, faz parte da Baía de Sepetiba, tá? Sempre bom que a gente indique esses nomes coerentes, suas localidades, porque às vezes a gente esquece, a gente confunde, tem que voltar sempre com esses termos, tá? Além disso, a abertura da rodovia Rio Santos trouxe grandes modificações para essa área, trouxe um desenvolvimento econômico muito interessante, e o destaque mesmo está ali embaixo, ó, em Angra dos Reis. Acredito que será tema de prova, ok? Que é justamente como que esses ecossistemas são afetados pela energia nuclear. A energia nuclear, pessoal, ela é encontrada no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em Angra dos Reis. São as usinas Angra 1 e Angra 2. Estão tentando, deve sair do papel assim, Angra 3, e já falaram em Angra 4. A parada da energia nuclear é o seguinte, né? Você produz essa energia a partir da fragmentação do urânio. O urânio é um elemento químico que está na tabela periódica.
assim como muitos outros elementos químicos que existem na Terra. Quando você rompe o urânio, quando você pega o urânio e você quebra ele no meio, você gera muita energia. Qual é o problema? Energia é igual a movimento, é igual a calor. Então você precisa de um ambiente certo para gerar essa energia. A água de Angra dos Reis está ficando até mais quente. Por quê? Porque a geração de energia é tão potente que eles usam a água de Angra para resfriar aonde essa energia é produzida. Isso está fazendo com que a água fique cada vez mais quente, o que afeta a fauna e a flora. Outro problema vem do lixo. Por quê? Porque você usou urânio. Você usou urânio, espremeu urânio e gerou energia. Show! Mas o que sobra desse urânio, o rejeito, esse lixo, ele é altamente poluente, é altamente radioativo. E o que não faltam na história são acidentes. Chernobyl, o próprio exemplo que aconteceu no Japão. Então a energia nuclear, ela é boa para gerar muita energia rápido, né? Mas a gente sempre tem um medo, porque se houver um vazamento, é realmente uma situação desesperadora. E agora, alguns exercícios, ok? Nós temos ainda meia hora de aula, né? São 4h25 agora. A gente tem aí 30 minutinhos de aula, 35 minutinhos. E eu trouxe uns 10 exercícios para a gente resolver agora. Então, antes que eu me esqueça, né? Ainda tinha esse último slide, já ia fazendo besteira. Vamos lá. Em Angra dos Reis, em Paraty, o turismo constitui uma importante atividade econômica. Por quê? Porque ela traz uma dinâmica ao comércio e aos serviços, já que ela tem praia pra caramba, muita ilha, e é claro, a presença da Mata Atlântica, o grande bioma do estado do Rio de Janeiro. Já Mangaratiba, esse tópico é muito importante, hein? Vale a dica de anotar esse tópico aqui para a prova. Mangaratiba está mais ligada à região metropolitana do que a essa região. Por quê? Porque até 2002 Mangaratiba ainda fazia parte da região metropolitana. É em 2002 que Mangaratiba sai da região metropolitana e entra na região da Costa Verde. Então é por isso que Mangaratiba vai ter muito mais semelhanças, vai estar muito mais ligada à região metropolitana do que aos outros municípios da região da Costa Verde. Vejam bem, como que políticas que envolvem um planejamento urbano interferem na realidade, não é mesmo? O fato é que é importante destacar a existência em todas as regiões de governo de sérios problemas ambientais, associados a problemas de saneamento básico, coleta de lixo e, é claro, casas construídas em áreas irregulares, perto demais da praia, no alto do morro correndo risco de deslizamento, em áreas suscetíveis a deslizamentos, a problemas que envolvem, sem dúvida alguma, a realidade cruel da moradia no estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Muito importante trazer isso, né? Já que a questão da moradia é, sem dúvida alguma, um tema chave para entender o nosso município, né? Porque a questão da moradia que motivou os deslocamentos, que motivou as grandes mudanças encontradas dentro do nosso estado do Rio de Janeiro. Por isso que é sempre legal estar trazendo essas informações, essas dicas, para que a gente esteja de olho nas características. E Mangaratiba, por ter essa particularidade, pode estar caindo na prova muito dentro desse tema, tá? É o que eu falei, são 4 eixos. Às vezes vamos falar de geografia física, às vezes de geografia política, às vezes de meio ambiente, e as particularidades, porque elas que costumam ser cobradas nas provas, principalmente quando tem pegadinha, ok? Dito isso, vamos para a primeira questão da aula de hoje. Vamos lá? Nós temos agora, são 4 horas e 27 minutos. Vamos fazer o seguinte?
Eu te dou 3 minutos para fazer a leitura e aí a gente faz a correção junto. Pode ser? Show de bola. Então, segundo estimativas oficiais, o setor industrial como um todo responde por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa do estado do Rio de Janeiro. De tal forma, afirma-se como estratégia adequada para ajudar a diminuir as emissões de carbono no estado. Só um minuto, tá? Efeito estufa, rapidinho, só para explicar, caso o senhor não saiba. O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece no nosso planeta muito antes do ser humano existir. Qual é a ideia do efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno que segura o calor na Terra. Então, você tem os raios solares. Quando os raios solares entram na Terra, uma parte a atmosfera come, outra parte é refletida de volta para o espaço e uma parte entra no planeta. A função do efeito estufa é segurar esse calor para que não fique muito frio. Qual é o problema? É que conforme o ser humano vai poluindo, essa fumaça poluente, essa fumaça tóxica, faz com que esse processo fique mais intenso. Então, algo que era para manter o planeta num calor razoável, vai fazendo com que o planeta fique mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, mais quente. Então, é disso que essa questão está falando. Letra A. Atingir metas pactuadas pela certificação ISO 9001-2008, junto ao painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e o governo brasileiro. B. Tolher processos produtivos eficientes combinados, com menor emissão de carbono, porque através de incrementos tributários de instrumentos de apoio à produção mais limpas. C. A captação direta do consumo de água bruta e ao lançamento de esgoto nos rios. Essa letra C a gente já vê que não tem nada a ver com poluição do ar, por exemplo. Estou falando de poluição da água. D. O incremento da política de compensação ambiental para casos irreversíveis de emissão de carbono. Ou seja, você pode poluir para sempre se você der uma moral para a gente nesse sentido. Também não tem muita coerência. A resposta que a gente pode indicar é a B. Muito bem. Letra B. A ideia é o quê? É que você tenha processos eficientes combinados com a menor emissão de gases possível. Já que é impossível zerar a emissão, né? Mas que pelo menos diminuam conforme a necessidade. Questão bem tranquila, bem de boa. Número 1, show de bola. Número 2, vamos lá, mais 3 minutos então para a leitura. Vamos lá? Número 2. Segundo dados do Censo 2010, realizado pelo IBGE, a população residente em aglomerados subnormais, popularmente conhecidos por comunidades ou favelas, representava 23% do total da população carioca. E contextualizando os aglomerados subnormais no território do município do estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que nos últimos 50 anos a cidade do Rio de Janeiro tem apresentado uma forte dinâmica de mudança de localização das favelas, dirigindo-se das áreas mais centrais, na porção leste da cidade, para as mais periféricas, na porção oeste. Letra B. As regiões conhecidas como Complexo do Alemão, Santa Cruz, Meier, Barra da Tijuca, Ramos e Madureira abrigam em conjunto mais de 80% de todo o contingente de população moradora de favelas da cidade do Rio de Janeiro. Essa já aviso que é falsa, tá? Bem fake news, eu sabia aí. C. Oi, pode falar? Doida. C. As maiores proporções de habitantes em favelas se localizam na zona leste e norte do Rio de Janeiro, sendo que a explicação territorial para tal aglomeração é a expressiva presença de equipamentos sociais e de serviços nessas regiões. Também não faz o menor sentido, né? Tipo, as áreas mais ricas que estão no leste são as que mais têm pessoas de comunidades, já que elas são as que mais precisam. Podia ser real, né? Mas não é. D. Os aglomerados subnormais cariocas são reconhecidamente áreas de ocupação das áreas mais planas e péssimas condições de infraestrutura. A gente sabe que geralmente as comunidades estão nos morros e não nas áreas planas. Letra A. Bem tranquilo. É justamente o que ele fala, né? O que está acontecendo?
A galera que está lá no leste, que está perto da praia, mesmo morando na favela, está sofrendo elitização. O exemplo que eu gosto de dar é o Morro do Vidigal. A favela do Vidigal, que fica ali na zona sul do Rio de Janeiro, o jogador de futebol David Beckham comprou uma casa na favela do Vidigal. Por quê? Porque tinha uma visão linda da praia. Aí no Vidigal, dependendo da área, no morro, é claro, você está até mais perto do asfalto que de lá de cima. E para ele era campo de bala. Então você tem uma elitização dessas áreas. E aí o que está acontecendo? Essas áreas, mesmo que não sejam as melhores, ficam mais caras. E aí essa galera vai vindo para onde? Para a Baixada. Vai vindo de leste para oeste. Essa letra está muito boa. Número 3, mais 3 minutinhos. Vamos ver. Até agora eu estou mandando bem. 2 respostas certinhas. O indicador econômico de determinado país é a renda per capita. Esse indicador pode ser classificado como A, impreciso, pois a forma renda dividido por população, mais renda nacional, dividido pela população, atesta apenas a renda média dos que podem comprovar a sua renda. B, preciso, e é também denominado IDH. Nossa, essa B está horrível. C, impreciso, pois não leva em conta a concentração de renda ao atestar a condição de desenvolvimento de um país. D, preciso, pois em países desenvolvidos, com renda per capita alta, conclui-se que a população seja rica. Então, repito, o que é a renda per capita? É quando você pega a riqueza de um país e divide pelo seu povo. Isso, na teoria, é lindo, mas a gente sabe que não é isso que acontece na realidade. Por isso que a resposta é a letra C, impreciso, pois não leva em conta a concentração de renda. A gente, vamos supor que aqui dentro dessa sala, dentro desse curso, tem um milionário. Tem uma pessoa que tem $1 milhão na conta. Temos 4 pessoas aqui dentro. Nós dois e mais 2 pessoas ali. Se a gente dividir a renda por 4, cada um tem $250 mil. Na realidade, eu estou duro, você está duro e o Jonathan tem $1 milhão ali no bolso. Nosso coordenador do curso. A renda per capita é tipo isso. Ele pega a riqueza e divide. Infelizmente, não é essa a realidade. Número 4. Vamos lá? Essa está bem tranquila de se fazer também. Essa até que está rapidinha. Vamos lá? Pode ser grátis, né? Tranquilo. Número 4. Vamos lá? Dono de belezas naturais exuberantes, o Rio de Janeiro tem a Floresta da Tijuca como uma de suas glórias. Na Floresta da Tijuca, podemos encontrar preservadas áreas de... Bem fácil, né? Quando eu falo de Rio de Janeiro, eu falo da vegetação do nosso estado. E a principal vegetação do estado do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, é a vegetação de Mata Atlântica. Por que ele fala áreas preservadas? Porque da Mata Atlântica que a gente tinha, hoje, a gente tem menos de 5%. Então é lá que a gente tem esse pouquinho. Então, bem tranquila, número 4, letra E, Mata Atlântica. Número 5, também tranquila, agora é sobre território do Rio de Janeiro.
Posso? Beleza, vamos lá. Número 5. Número 5 também é bem fácil, né? Até que esse perfil de questão não é tão pesado assim, massacrante. Dos 1.255 quilômetros quadrados do município do Rio de Janeiro, mais de 37 quilômetros quadrados correspondem às ilhas do município. A maior ilha do Rio de Janeiro é fácil, a Ilha do Governador. Letra C. Bem tranquilo também. Dá pra ver que não tem muito mistério não. Vamos para a próxima? 6. Essa é mais difícil, né? O ponto mais alto do relevo do Rio de Janeiro é o Pico das Agulhas Negras. É assim. Com certeza, mas essa é a mais difícil que eu nem desenrolo. Se tivesse um texto, um mapa, alguma coisa assim do tipo, se bobear, acho que ainda tem internet aqui, eu consigo até abrir o mapa de relevo depois. E acho que agora vem a última questão. Vamos lá? Todos os municípios abaixo fazem parte da região metropolitana. Vamos lá? Região metropolitana é essa que está aqui próxima do centro. Duque de Caxias está aqui, a gente já pode cortar. Nilópolis também está na Baixada Fluminense. Também podemos cortar. Ok? E aqui sobram 3 opções. Itaboraí também aqui. Magé também aqui. E Mangaratiba, que fazia parte, e em 2002 foi removida, passando para a Costa Verde. Exato. Resposta: Mangaratiba. Até 2002, Mangaratiba faria parte. Exato. Beleza? Então, hoje, a gente conseguiu dar um upgrade já naquele assunto que a gente comentou na semana passada. Passamos por alguns conceitos que são interessantes da gente estar estudando dentro do roteiro do Estado do Rio de Janeiro.